Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do módulo 3 do curso de Cálculo Numérico, sendo que nesse módulo 3 nós vamos falar de sistemas lineares, tá? Então essa segunda aula, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o seguinte, tá? Sistema linear, a gente pode ter três resultados possíveis, tá? Então esses três possíveis resultados, esses três casos estão sumarizados nesta tabela, tá? Então você pode ter o que a gente chama de um sistema linear com solução única. Então, ao resolver esse sistema linear, o resultado aqui é fácil, é um valor apenas, possível para x1 e para x2. Tá? Esse sistema poderia ter infinitas soluções, tá certo? Então você poderia escrever aqui uma solução na forma alfa e 3 menos 2 alfa, tá certo? Ou simplesmente não existe solução possível, tá? Nenhuma solução. São esses os três casos que você pode ter quando você tenta resolver um sistema de equações, um sistema linear de equações, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente representa esses três casos? Ou como é que a gente dá uma interpretação geométrica para esses três casos, tá? Então, quando você tem uma solução única, no caso em que você tem duas variáveis, você pode representar cada equação do seu sistema como uma reta, tá? Então, lembra ali que você tem uma equação da reta para cada equação, e a interseção, um ponto para o qual as duas equações são satisfeitas, ou seja, isso aqui tem uma coordenada, né? Vamos chamar uma coordenada x estrela e y estrela. Então, se eu pegar esse valor x estrela e y estrela e jogar nas duas equações do meu sistema linear, vai satisfazer as duas equações, as igualdades. Tá? É isto que representa do ponto de vista geométrico. São duas retas, duas equações, são duas retas, e a solução é o ponto tal que satisfaz as duas equações. E a interseção dessas duas retas é, portanto, o ponto que satisfaz todas as suas equações. Tá? Agora, para o caso de infinitas soluções, pessoal, eu tenho aqui duas equações, cada equação corresponde a uma reta, mas eu só consigo enxergar uma. Por quê? Porque uma reta está em cima da outra. Tá? E com isso, eu tenho múltiplos valores, infinitos valores de x e y, todos os valores que estão contidos nesta reta, né? Todos os pares x estrela e y estrela que estão contidos nesta reta vão satisfazer as duas restrições, tá? As duas igualdades, que é o caso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma equação da reta. Você põe o alfa variando de menos infinito a mais infinito e você tem exatamente uma reta, tá? E por último, pessoal, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o terceiro caso, que é nenhuma solução. Então veja que nesse caso eu tenho uma reta aqui, eu tenho outra reta aqui, e não há intersecção entre elas. O que significa isso? Eu não tenho um ponto com coordenadas x estrela e y estrela que satisfazerá as duas retas, as duas equações. Então o que eu tenho em termos geométricos é que cada equação aqui representada por uma reta é paralela à outra. E aí não há solução possível para satisfazer todas as equações. Ou seja, não tem um par que, se eu jogar em cada equação, um único par, que se eu jogar em cada equação vai dar certo, que a igualdade vai ser verificada. Tá? O que mais que a gente tem, pessoal? É importante a gente ter o formalismo matemático do sistema linear. Tá? Então, quando a gente fala de sistema linear, pode ser uma equação, duas equações, três equações. Né? Então, no nosso caso aqui, eu estou colocando, por exemplo, m equações. Tá? Isso aqui é a linha de número m, digamos assim. Essa aqui é a linha de número 2. Essa equação aqui corresponde à linha de número 1. Tá? Então, isso aqui é uma equação completa, pessoal. Repare que aqui eu não tenho apenas x1 e x2. Eu poderia ir até n, onde n representa o número de variáveis
que eu tenho, tá? Eu posso ter N variáveis. Detalhe, quando eu vou até x2, pessoal, eu tenho o quê? Uma equação da reta. Eu estou no plano cartesiano, R2. Duas variáveis, R2. Se eu colocar o x3 aqui, se eu tiver uma variável x3, eu coloco geometricamente, então, pessoal, um terceiro eixo. Tá? Eu tinha x1, x2 e x3. Então, com três variáveis, eu estou no plano tridimensional. Quando eu coloco xn, eu estou no plano Rn, n-dimensional. Estou na enésima dimensão. Seja isso geometricamente o que você quiser significar. Porque a partir de R3 já fica difícil de visualizar, né, pessoal? Tá bom? O que importa pra gente, pessoal, é que eu tenho cada equação aqui, está dado por uma linha. E aqui, ó, eu estou vendo as variáveis, n variáveis, uma equação, duas equações, m equações, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter os coeficientes associados a cada equação, os a e j. Eu vou ter as variáveis x de j, que vão de 1 até n, e também vou ter as constantes associadas ao termo independente de cada igualdade, a cada equação, que são os b de i's, que são constantes também, tá? Então, esses coeficientes também são dados, os b's também são dados, e os x, j, você tem que determinar, são suas variáveis, tá? Eu posso pegar isso aqui, esse sistema, pessoal, e escrever numa forma matricial. Eu posso aproveitar um pouquinho de álgebra linear e transformar isso numa coisa do tipo AX igual a B. O que é o nosso A? O nosso A é uma matriz, tá? Então, posso pegar, em vez de ficar escrevendo isso aqui com soma, né? Essa forma aqui que é trabalhosa, dá trabalho, eu posso dizer, eu tenho uma matriz de coeficientes associada a cada equação. Então, esses aqui são os coeficientes da primeira equação, os coeficientes da segunda equação, os coeficientes da enésima equação. E eu vou multiplicar esses coeficientes por x. Isso aqui é uma operação matriz vezes vetor. E ao efetuar essa operação, automaticamente estarei obtendo o quê? Esse equacionamento detalhado do sistema linear que está aqui de forma geral. Tá? Isso aqui tem que ser igual, pessoal, a, por exemplo, esse primeiro resultado, linha por essa coluna, vai ter que ser igual a B1. Então, eu consigo, a partir de operações de matriz por vetor, multiplicar a matriz por um vetor, voltar nessa notação de sistema linear por equação. Tá? São coisas equivalentes. Eu só estou mostrando um jeito alternativo que usa operações de matriz por vetor. Tá? Só que não é só isso, pessoal. Eu posso, então, falar o seguinte, olha, eu vou se resolver um sistema linear, é achar qual é o valor de x que satisfaz ax igual a b. Tá? Então, o A é a matriz de coeficientes, está dada aqui, eu isolei. Aqui eu tenho o B, que é são os nossos valores do termo independente de cada equação. E eu tenho um vetor, pessoal, que é x1, x2. Eu estou agrupando todas as suas variáveis num vetor. Tá? Em termos de Python, isso pode ser considerado, por exemplo, como uma lista, ou como um NumPy Array. Tá? Enfim, outra coisa importante, em termos de notação matemática, vetor é sempre em pé, como está aqui para B e para X. Tá? Eu sempre considero vetor em pé. Se eu quiser considerar os elementos do vetor deitado, eu tenho que botar uma operação de transposição, de transposto. Tá? Muito bem. E aí, como eu já havia falado, pessoal, resolver o sistema linear AX igual a B é achar um x barra, que é a solução aproximada, que é suficientemente próxima do x estrela. Em todo caso, a gente pode muitas vezes chegar no valor exato. Tá? Bom, enfim, a gente vai ver mais para frente quais são os procedimentos para a gente encontrar as soluções. A gente vai ter algumas formas de encontrar solução, método direto ou método iterativo. A gente vai discutir mais para frente isso, tá? Bom, pessoal, agora então, por que é importante eu saber essa questão de notação
vetor, matriz, parece uma complicação desnecessária, mas não é. Por quê? Porque agora a gente pode pensar no seguinte, a gente pode pensar que esse sistema linear ele pode ser reescrito. Veja o seguinte, essa coluna toda aqui, pessoal, essa coluna toda da matriz A, né, isso aqui é a matriz A, então essa aqui é a primeira coluna da matriz A, né? Deixa eu botar aqui, a primeira coluna da matriz A, tá? Ela pode ser multiplicada por x1. Tá vendo aqui, ó? Ela está sendo multiplicada aqui por x1, ó. Então, o que eu poderia escrever? Eu poderia escrever primeira coluna da matriz A, A1, né? Está sendo multiplicada por quem? Por x1. A segunda coluna da matriz A está sendo multiplicada por x2. Então, põe aqui, ó, x2 vezes a segunda coluna da matriz A. E assim por diante até a enésima coluna da matriz A, tá? Se eu somar tudo isso, pessoal, isso aqui tudo vai ter que dar o nosso vetor B. Isso aqui é o nosso vetor B, ó. Isso aqui, na verdade, é o nosso vetor B, tá? Quando eu faço esse rearranjo, pessoal, na forma de escrever os componentes do meu sistema linear, né, usando essa manipulação algébrica, eu posso fazer uma reinterpretação sobre o que significa achar a solução do sistema linear. Significa obter esses valores que são tão incógnitas, né? x1, x2 e xn, tais que eu estou obtendo uma combinação linear das colunas da matriz A. Tá? Então, achar a solução do sistema é conseguir achar os escalares x1. Então, vamos botar aqui bonitinho, né? Vou botar no marca-texto. Achar os escalares x1, x2, xn, tais que eles vão fornecer para você o vetor B a partir de uma combinação linear das colunas de A. Por que linear? Porque não tem um quadrado, não tem um cubo, não tem um seno, não tem um cosseno, né? É somente x1 mais x2, enfim. É uma combinação linear, tá? Isso tudo que a gente falou, pessoal, parece bobagem, parece complicação desnecessária, mas a gente vai utilizar 3 exemplinhos daqui a pouco, nas próximas 3 aulas, e cada exemplinho vai ver como que essa visão, essa abordagem é poderosa para a gente generalizar as situações em que eu vou ter solução única, ou vou ter solução múltipla, ou ainda infinitas, na verdade, né? Ou nenhuma solução. Então a gente vai conseguir, com esse arcabouço, chegar em algo mais geral. Então, não percam a próxima aula, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado e vejo vocês na aula 3 então, pessoal. Tchau!